No prefácio do quadrinho que a gente vai falar hoje, que se chama Surfista Prateado, Parábola, o Stan Lee conta da perspectiva dele como que esse quadrinho aconteceu. Ele conta a história de que conheceu o Moebius, desenhista do quadrinho, numa, numa convenção dessas de quadrinhos, né? E enquanto eles estavam almoçando, o editor do Moebius dá a ideia deles fazerem um quadrinho que seria o grande encontro dos dois, né? Mercadologicamente, uma boa jogada. Alguns outros quadrinhos já fizeram isso, como é o caso do quadrinho do mangá Jojo, né? Que fez uma versão do Rohan no Louvre, trazendo o mangá para um novo público e também jogando um holofote através do personagem em cima do museu. Então, esse tipo de jogada de marketing é inteligente do ponto de vista mercadológico mesmo, né? Até porque você tem, por um lado, aqui, a cara dos quadrinhos americanos, que é o Stan Lee, com muitas aspas mesmo. Não sei se vocês sabem, toda a carreira do Stan Lee é extremamente problemática, né? Ele é um cara que, para dizer o mínimo, subiu em cima do trabalho de outros grandes, esses sim brilhantes artistas, como é o caso do Jack Kirby, o exemplo mais gritante de gênio dos quadrinhos, que está tendo o reconhecimento que merece agora, mas que durante muito tempo ficou nessa sombra do Stan Lee. E o Steve Ditko, também outro bom exemplo, né, que desenhava o Homem-Aranha. E o Jack Kirby, porra, desenhava tudo, fora o Homem-Aranha, né? É, e o método do Stan Lee é essa coisa, método Marvel, que ele escreve uma sinopse curta, dá pro artista, e o artista trabalha em cima disso. Então, assim, nem roteirista direito dá pra dizer que o Stan Lee de fato é, né? Seria mais um argumentista, alguma coisa assim. E quem criava realmente os visuais imaginativos, ou seja, o realismo dentro daquele universo, era dado pelas mãos desses grandes desenhistas que materializavam tudo isso numa narrativa coesa, com personagens instigantes, uniformes, enfim, toda essa parte que ainda se salva dos quadrinhos de super-herói, que é a capacidade de imaginar e de vislumbrar mundos possíveis, que era, enfim, um dos maiores talentos do Jack Kirby. E que era também um dos maiores talentos do Moebius, ora não. Tipo, o cara era um dos reis da ficção científica do quadrinho europeu. Para não dizer que ele é a grande cara do quadrinho europeu, e, assim, tem o Hergé com Tintin, tem algumas coisas tipo Asterix, os Smurfs, que transcendem um pouco o mundo do quadrinho enquanto símbolos, signos para as pessoas, né? Mas, de fato, dentro do quadrinho de gênero, um desenhista em atividade na época, que estava, enfim, que era um grande representativo do quadrinho europeu e da revolução que foi o quadrinho europeu a partir da publicação da Metal Hurlan e de outras publicações de vanguarda que colocavam o quadrinho e a linguagem dos quadrinhos esticava até o limite, sendo muito quadrinhos muito com desenho muito rigoroso, com inventividade, flertando com gêneros interessantes que eles vão tirar da literatura, enfim. Tudo que tinha de melhor no quadrinho europeu, acho que o Moebius é o grande expoente, talvez, disso, né? A cara desse estereótipo do quadrinho europeu de vanguarda. E nem assim, e a história do Moebius se confunde também com essa história de ascensão do quadrinho europeu para uma outra coisa, porque ele vai começar um pouco antes dessa mudança, né, da Metal Hurlan, etc. Ele começa um pouco antes, fazendo Blueberry e outras publicações de gênero, e em dado momento, de repente, ele também entra na onda e faz a Garagem Hermética, faz a Arzac, vários quadrinhos experimentais que beiram o lisérgico, são muito interessantes e que influenciaram, cara, é difícil até, sinceramente, é difícil até de mensurar o quanto a estética que o Moebius desenvolveu com o trabalho dele quanto teve impacto, cara, quanto influenciou, assim, vai do Miyazaki lá com Nausicaa
até acho que ele fez os conceitos do filme do Duna, enfim, é um cara que tem realmente um, um escopo de influência muito difícil de se mensurar. Que é dos dois, assim, pra mim, ele é o grande artista. Entre Stan Lee e Moebius, eu fico com Moebius, mas com muita facilidade. Então, acho que deu pra fazer meu ponto de que essa união dos dois, né, seria realmente algo que passaria uma mensagem para o mercado e geraria um interesse já prévio na HQ do Surfista Prateado que eles iam fazer. Então, mas do que se trata a HQ afinal, né? Acabei nem dando uma sinopse para vocês. Cara, a história é simples, para não dizer simplória, e vai muito direto ao ponto. A gente está num futuro meio distópico no planeta Terra, onde o surfista prateado vive meio que numa espécie de marginalidade, ele é um morador de rua e tudo mais, e até que um dia cai uma estrela do céu, e essa estrela se revela ser, já fazendo analogia com a estrela de Belém, né, da Bíblia, se revela, na verdade, ser a nave do Galactus, que curiosamente tem um, um formato fálico, né? Parece um, sei lá, um vibrador, alguma coisa do gênero. Assim que o Galactus chega, ele dessa vez ele não quer devorar o mundo como ele quis em outras HQs, como é da origem dele, porque ele fez um pacto com o Surfista Prateado de que ele não pode destruir o planeta Terra. Então dessa vez ele vai ficar só parado, simplesmente estático ali, e, muito inteligentemente da parte do Galactus, acontece o que ele queria que acontecesse. As pessoas entram em polvorosa com aquilo ali. E uma espécie de nova religião começa a surgir, da qual Galactus, aquela figura gigante, imponente, é o maior símbolo, né? E aí, nesse interim, o Surfista Prateado percebe que o Galactus está usando da fragilidade das pessoas e de o quão fácil as pessoas são de serem manipuladas para fazer elas se autodestruírem. Então o Galactus está pregando lá uma coisa meio hedonista, façam o que quiserem, é tudo da lei, pode roubar, matar, pode fazer o que quiser. E as pessoas seguem ao pé da letra, porque isso se elevou ao status de religião. Então não é que é bom para você matar, você fazer o que você quiser. É que é tipo sagrado, né? É uma coisa, enfim, boa, é uma coisa que vai te fazer bem, que vai te redimir. Na esteira disso tem uma figura bem a lá R.R. Soares, Silas Malafaia, um pastor assim famoso de televisão, que é super caricato, os diálogos dele são mega caricatos, o Stan Lee realmente não escrevia muito bem, e nesse quadrinho, que teoricamente deveria ser de uma fase mais sofisticada do Stan Lee, em que os quadrinhos avançaram, que o próprio Stan Lee avançou no quesito textual de ter uma prosa mais interessante. Não, ele continua escrevendo de uma maneira muito infantil, muito pobre. Todos os personagens falam muito literalmente o que eles desejam e com frases de efeito muito cafonas, muito bregas, que parecem ter saído, sei lá, de um livro do Augusto Cury ou de coisa parecida, né? Então, esse personagem super maniqueísta, que tem essas frases de vilão malvado, decide que ele vai se aproveitar daquilo ali, dizendo que ele invocou o Galactus, ele que trouxe a religião dele, que trouxe o Galactus, e que ele vai ser o líder religioso daquela religião do Galactus maluca de destruir tudo. Pois bem, a gente tem a personagem da irmã desse cara, que vai se opor a isso, vai se opor ao irmão, vai se opor a tudo isso, porque ela vê que isso é uma merda, que as pessoas estão se matando, e o Surfista Prateado vai empatizar com ela, e aí fazendo, de novo, a proximidade com a figura de Jesus Cristo, que não é uma ideia minha, é um negócio que está muito óbvio no quadrinho. Todo mundo que faz resenha, ou que lê atentamente esse quadrinho, analisa ele, consegue perceber que o Surfista Prateado é claramente uma analogia à figura de Jesus, né? Então, ele vai se compadecer ali daquela pessoa, assim como Jesus se compadecendo das prostitutas, ou de uma figura mais minoritária, marginalizada, né, ali, excluída, oprimida.
ele se compadece dela, ele fala, pô, se essa mulher aqui consegue saber que ainda existe o amor verdadeiro, esses valores generalistas, universais, cafonas pra caralho, se esse ser humano aqui ainda acredita, então eu vou lutar pela humanidade. Aí ele vai lá e tenta enfrentar o Galactus. Então pronto, a gente tem todos os elementos do nosso conflito, a gente tem o drama da HQ estabelecido, e a gente vai aos poucos ver os meandros disso e como a coisa vai se desenvolvendo. E aí que tá, assim, Surfista Prateado, Parábola. O título já é uma coisa que denuncia os problemas que eu tenho com a HQ. Vamos lá, parábola é uma forma, um formato narrativo, assim como um conto, assim como uma novela, um romance, é um formato narrativo. A palavra vem do grego, para significa ao lado, paralelo, né? E bola significa arremessar ou jogar alguma coisa, né? Então, numa tradução muito livre, a parábola seria como comparar duas coisas, colocar duas coisas lado a lado, né? De alguma maneira, colocar coisas, né, em comparação. E essa figura de linguagem é utilizada em várias religiões para passar mensagens didáticas, né? Passar mensagens claras e didáticas. Então você tem um esboço de uma trama, um sketch mesmo, né? Um fiapinho de trama, onde você vai usar várias figuras humanas, e aí se diferencia da fábula por causa disso. A fábula usa figuras, animais, esse tipo de coisa, né? Já a parábola usa seres humanos mesmo, e não tem a coisa da fantasia aqui enfim, na parábola. Usa isso para passar mensagens morais, né? Como seria no caso das fábulas. E eu tenho um problema com esse tipo de linguagem, mas especialmente em como há uma tentativa de modernização dessa linguagem. A gente tem exemplos inúmeros, como é o caso do livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Fica sempre aquela coisa, as lanchas são como os carros, os surfistas, sabe? Fica essa comparação meio analogizante, que não tem muita riqueza, não pega a coisa nas suas complexidades. Quais são as grandes fábulas? E quais são as grandes parábolas? Bem, a Bíblia tem excelentes parábolas e passagens muito interessantes. Só que funciona naquele contexto extremamente generalista, entende? A Bíblia ficou famosa por isso, né? Mas tem parábolas, acho que tem no Alcorão, enfim. Parábola acaba, enfim, sendo um gênero meio que universal, mas ficou muito conhecida por causa das parábolas de Jesus, né? A figura de Jesus contava as parábolas e tudo mais, para ensinar os seus discípulos, seus seguidores. Já a fábula também tem sua riqueza na generalidade. Você pensa, sei lá, a história do Pedrinho e o Lobo. Aquilo ali se aplica de um jeito tão universal, é tão inteligente e sofisticado, e tem uma liçãozinha de moral no final, beleza, mas aquilo ali estava num contexto quase que pré-escrita, onde a oralidade, a transmissão dessas histórias tinham realmente uma função didática para crianças mesmo, né? Tinha essa função de didatismo, né? Que é interessante, que é uma função que as histórias, as narrativas podem se colocar a serviço dessa função. Já em 1989, que é quando essa história é feita, de fato escrita, tem a tentativa aí do Stan Lee de fazer a parábola. Então ele meio que moderniza a coisa, traz elementos de especificidades dentro dessa narrativa generalista, que poderia ser em qualquer lugar, em qualquer mundo. E aí que a coisa degringola, porque o Stan Lee não passa nem lições interessantes ou inteligentes. Tem algumas fábulas que eram macabras, né? Tem isso também, tem algumas parábolas que são sinistras. Então, não havia uma espécie de medo de um choque, ou de tentar passar uma lição que pode ser até ambígua, né? Nos valores, né? Não, o Stan Lee está de acordo com tudo. O Stan Lee está de acordo com tudo que a gente tem como senso comum, né?
essa coisa do vilão maniqueísta, o amor acima de todas as coisas, essas generalidades que não são ricas, não trazem contradição, e porque não trazem contradição, não trazem realismo, e que não conseguem se sustentar. É esse o meu grande problema com o quadrinho. Além dele ser mal escrito, ter essas frases de autoajuda, ele não me traz uma mensagem rica, sabe? É tudo muito estereotipado, a maneira enfim, você olha para o quadrinho, tá lá. Todas essas noções maniqueístas de bem e mal absoluto, e como as pessoas são tragadas os desejos, as vontades das pessoas corrompem elas. É bobo, sabe? Assim, por exemplo, eu até entendo a noção de que uma vez que o Galactus é essa figura religiosa e ele fala para as pessoas façam o que vocês quiserem, é tudo da lei, eu entendo, eu não sou, como eu posso colocar, hedonista ao ponto de achar que ia ficar tudo bem, não acho isso. Mas ao mesmo tempo, não tem complexidade, todo mundo parece que é um mundo de um monte de pessoa burra e cabeça oca, e o surfista prateado, que é a única voz da razão, e que acaba sendo a voz do Stan Lee, ah, olha dessa posição meio de cima, quase pedante, assim, e tosca, porque se você vai olhar de cima, então você tem que ser. Cara, sinceramente, se você vai ter um olhar de cima, didático, meio condescendente, você tem que ser pelo menos uma pessoa interessante, que traz pontos interessantes e traz pontos complexos. Certo? Muito se critica a arrogância, que fulano é arrogante e tal, mas assim, eu pessoalmente acho que se você for arrogante, que pelo menos você banque aqui isso, justamente com complexidade e profundidade, coisa que não tem nesse quadrinho. Então, vocês veem as páginas, assim, vou colocando algumas na edição para vocês irem acompanhando, que realmente o nível do texto realmente não é lá essas coisas e deixa a desejar. E, cara, a coisa toda do quadrinho se resolve meio que numa reunião da ONU. Então você vê o escopo de visão do cara, né? É aquele escopo bem assim, senso comum, Nações Unidas e tal. O cara não consegue criar um universo imaginativo que vá para além disso. E como eu disse, assim, tem essa visão meio pessimista que carrega uma verossimilhança com a realidade, vai. Tipo, tudo bem, é um espelho da realidade. As pessoas às vezes ficam cegas pela religião. Mas, enquanto artistas, a gente não deve só simplesmente representar uma realidade ou se pretender representá-la. A gente tem que desvelar e mostrar as contradições dessa realidade. Coisa que não tem nesse quadrinho, justamente porque é maniqueísta. E ainda por cima é brindado com frases tenebrosas que, enfim, parece saída de um livro do Augusto Cury, ou alguma porra assim. Tem uma parte interessante que é o final do quadrinho, tem uma noção de auto-sacrifício, que de novo vai conversar um pouco com a noção de que o surfista prateado é Jesus, é uma espécie de Messias. Visão essa que, tudo bem, tem um certo clichê, mas se fosse bem feita, eu não estaria reclamando. Quanto à parte do Moebius, você vê que, comparando com trabalhos dele até anteriores, assim, você pega uma edição de Blueberry dos anos 80, sei lá, 2, 3 anos antes desse lançamento de Surfista Prateado, você vê que o trabalho do cara tá aquém. E no pós-fácil da HQ, de novo, edição brasileira, ele fala que ele nunca tinha trabalhado com esse método, que, assim, ele não diz explicitamente no texto dele, mas você pega nas entrelinhas, apesar de ser um texto todo elogioso, porque afinal de contas é um texto de mercado para vender HQ, apesar de ser um texto todo elogioso, você sente um certo desconforto daquele realizador trabalhar num esquema que ele não estava acostumado. Nesse esquema Marvel, então ele coloca em dado momento ali no texto falando, eu tentei desenhar rápido, tentei não me prender muito a detalhes, e você sente isso. Nem de longe é um quadrinho feio, quero colocar isso assim, mas nem de longe. O Moebius, até trabalhando no automático, o cara é insanamente bom. Ele tem toda uma estrutura, tem fundamentos de desenho que não deixam falhar, não deixam falhar.
No entanto, se você compara, de novo, como eu falei, com Blueberry, que é uma HQ que eu tô lendo recentemente, eu tô deslumbrado pela arte, você vê que o cara, tipo, também não tava nos seus momentos mais caprichados, né? Chama atenção que o Galactus, enquanto personagem, é o mais interessante e complexo, né? Ele tá proibido de destruir a Terra, então ele não pode devorá-la, que é o que ele faz. Então, já acho interessante esse elemento de amoral do Galactus. Pô, ele é um bicho que devora mundos, ele quer comer, ele tá com fome, mas ele não pode comer esse mundo, então ele fica só lá parado, e tipo, em suma ele não fez mal a ninguém, mas ele fez mal a todo mundo, né? Então tem alguma coisa interessante, e eu acho que o Moebius pega isso, porque você vê na HQ claramente o Galactus é o personagem que o Moebius estava mais interessado em desenhar, e onde as características que o desenho do Moebius é muito forte, ou seja, numa noção anatômica muito forte, com pontilismo, esses ângulos interessantes, excesso de detalhes, tudo isso tá no Galactus, especialmente na capa. A capa é a arte mais bonita da HQ, mas de longe, de muito longe. E decepciona porque o miolo não acompanha. Mas quando o Galactus está em cena, quando ele está enquadrado, sim, ele dá toda essa noção de gigantismo, né, da figura do Galactus e te dá um gostinho de, cara, teria sido interessante ver o Moebius trabalhando assim num HQ melhor, né? Quem sabe com algum outro personagem que é um conceito que ele goste, né? Enfim. Mas, afora isso, é uma HQ assim que é desenhada numa espécie de interseção entre o método europeu e o método americano. Traz o método europeu numa espécie de rigorosidade da diagramação da página, né? Não tem muito aquele quase experimentalismo narrativo que alguns quadrinistas de super-herói faziam, né? Intercalando quadros, criando splash pages, cheio de firula para tentar trazer um chamado do olho à ação e a você se deslumbrar com aquela ação. Na verdade, aqui não tem muito isso. O Moebius é de uma escola, como eu falei, mais rigorosa, que vê a página de um jeito mais fechado, nesses grids quase repetitivos. Só que o acabamento do quadrinho mescla um pouco isso, porque eu achei a coloração meio com aquele quê de quadrinho americano um pouco, né? É Moebius, mas também tem um pouco do que você espera de um quadrinho do final da década de 80 norte-americano, da Marvel. Então você vê um pouco a cara disso ali. Então é uma mistura legal, mas definitivamente a arte do cara tá aquém. E no texto do fim da HQ, ele faz quase um deboche falando que eu não sei trabalhar nesse esquema não, talvez eu não tenha o desapego, a ingenuidade de alguns outros artistas que mesmo sem muitas referências culturais conseguem fazer o quadrinho. Ele tenta elogiar, mas tem implicitamente ali uma cutucada na indústria americana. E não à toa, assim, se ele tivesse, nossa, amado trabalhar com Stan Lee, se tivesse sido um mar de rosas, a gente teria visto outras colaborações, né? O que não foi tanto o caso. Enfim, mas é isso, não é porque dois mestres dos quadrinhos se encontram que necessariamente vai sair alguma coisa boa dali. A Parábola é uma HQ que para mim é muito representativa dessa espécie de discurso infantiloide e moralista. Isso para mim ilustra sempre porque que algum tipo de progressismo ou pensamento, né, pretensamente democrático desses liberais dos Estados Unidos sempre se dá mal quando tenta cair num debate moral. Sempre cai em lugares comuns e em enlaces que são muito difíceis de desfazer. E ainda é um quadrinho com um discurso todo ambíguo, criticando vários dogmas, mas ele mesmo em si sendo dogmático, com esses valores maniqueístas de bem e de mal. Não curti realmente o quadrinho, conversei com amigos meus que gostaram, né? O pessoal do, do grupo do Zap dos quadrinistas que eu converso, Max, Gabrielzinho, falei, pô, galera, esse quadrinho é uma merda. Mas enfim, mesmo não gostando, eu acredito que
o debate, enfim, espero que esse vídeo seja aí rico para a gente debater publicamente sobre essa obra.